Então, boa noite, amados irmãos, amadas irmãs. Nós vamos começar agora mais um estudo bíblico, né? O irmão Bruno, aqui da igreja em Lisboa, né? Para quem não conhece, o Bruno reunia na igreja em BH, né, Bruno? Sim. Veio para cá, para Lisboa, para fazer um mestrado, né, na área de advocacia e principalmente servir o Senhor, né, Bruno? Amém. E a esposa são irmãos assim que reúnem já a longa data e tem bastante conteúdo, né, para compartilhar conosco. E hoje a palavra que ele teve no sentimento de falar é sobre a morte que nos trouxe a vida, né? Na verdade, é um encargo muito relacionado com a mensagem do alimento diário que nós desfrutamos essa semana, e é uma palavra muito rica para a evangelização e para nos encorajar e nos fortalecer. Amém? Então, força, Bruno, segue aí, e no final a gente retoma, tá bem? Obrigado, Daniel. Amém. Boa noite a todos. Como o Daniel falou, essa mensagem foi extraída do Alimento. Vou mostrar aqui para vocês possam ver. Esse é um livro que nós desfrutamos todos os dias. É um devocional e o último que finalizou, preparar o material para edificação. Então, com base em uma das mensagens desse livro, é que nós preparamos essa lição para o dia de hoje, com esse tema, a morte que nos trouxe a vida. Então, os principais tópicos que nós vamos falar é os momentos que precederam a crucificação de Cristo, o segundo momento, a crucificação de Jesus, e o terceiro, a ressurreição de Jesus também. Então, vamos começar aqui com Mateus 16, 21, que fala: Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Então, o Senhor ele já vinha preparando os discípulos para aquilo que ele sabia que iria acontecer. Que o Senhor ele teria que passar pela morte, e essa morte de cruz, mas o Senhor ele não ficaria na morte, porque no terceiro dia ele iria ressuscitar. Então, em relação aos momentos que precederam a crucificação de quando o Senhor entrou em Jerusalém, ele entrou lá em Mateus, fala, né, que ele entrou de uma forma muito gloriosa, porém montado em um jumento, mas ali foi um momento que as pessoas clamavam, né, Hosana, Hosana nas alturas. Então foi uma entrada triunfal. E, porém, desde aquele momento, quando o Senhor Jesus entrou em Jerusalém, os escribas, os fariseus, aqueles que representavam a lei, eles já começaram a preparar um plano para tirar a vida do Senhor, que é o que está em Mateus 26, versículo 1, fala assim: quem tiver Bíblia pode abrir também, ler Mateus 26, versículo 1 ao 5. Tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos, disse a seus discípulos: Sabei que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Então, aqueles que eram os representantes, os principais líderes da religião judaica, já estavam preparando uma situação em que o Senhor pudesse ser preso e ser morto. E aí, um aspecto importante que para a gente mencionar é sobre a instituição da ceia do Senhor, porque esse é um fato relevante
está registrado em Mateus 26, só que já no versículo 26. Todos os domingos, primeiro dia da semana, nós celebramos a ceia do Senhor. Isso foi algo que o Senhor instituiu e que nós celebramos em memória do Senhor até que Ele venha. Então, no Mateus 26, fala assim, no versículo 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu corpo, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo, convosco, no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então, o que o Senhor fez, né? Ele instituiu a ceia dele. Então, a partir daquele momento, o Senhor estava dando início a uma nova era, que era a era do reino. E nessa era do reino, o que nós, como igreja, celebramos é a mesa do Senhor. E um outro fato relevante também que precede a crucificação de Cristo é a oração dele no Getsêmani. Também ainda no capítulo 26, versículo 36 ao 46. A gente não precisa ler tudo, mas vamos ler aqui alguns versículos. No versículo 42, o Senhor fala assim: se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E no 45. Não, só isso mesmo, só o 42 está bom. Perdão, irmãos, é porque eu queria ter lido o 39, esse também fala 38 e 39. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E o 39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Essa passagem, ela mostra que o Senhor, naquele momento, ele como homem, ele teve aquele momento de angústia, de muito sofrimento, de muita dor, a ponto dele suar gotas de sangue, né? Porque era uma situação tão de tamanho pavor, de tamanha angústia, que aquilo ali levou o Senhor a orar ao Pai, dizendo: se possível, passe de mim este cálice. Mas o Senhor, ele foi obediente até o fim, e ele falou, né? Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Então, o Senhor, como Filho de Deus, ele não fazia a sua própria vontade, mas ele fazia a vontade do Pai. E ele sabia que a vontade do Pai é que ele fosse à cruz. Por isso, ele foi obediente, e foi obediente até a morte de cruz. Mas é importante a gente ver, né, que o Senhor, ainda como um homem, né, ele teve esse momento de pavor, de angústia, assim como nós, homens, né, também temos pavor e angústia, mas a questão é que, mesmo assim, o Senhor ele não desistiu, ele foi obediente até o fim. E aí, Filipenses 2:8, já está até aqui, ela fala assim: Cristo Jesus a si mesmo se humilhou e tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por fim, né, outras duas situações que precedem a crucificação Jesus ele foi levado perante o Sinédrio, e ali aquelas pessoas que são os representantes da religião já prepararam toda a situação para que ele fosse condenado à morte. Então, no versículo 57, fala que eles prenderam ele, o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, e ali estavam reunidos os escribas, os anciãos. Porém, esses versículos de 57 a 68 mostram que em nada eles conseguiram algo assim que pudesse condenar o Senhor. Mas eles já estavam decididos que iriam levar o Senhor Jesus à cruz.
Por isso, eles levantaram falsos testemunhos e, por fim, surgiu a seguinte situação. O sumo sacerdote disse, eu te conjuro, versículo 63, Mateus 26, eu te conjuro pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. E aí o 64, Jesus fala, respondeu-lhe Jesus, tu o disseste, entretanto eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, blasfemou. Por quê? Porque o sumo sacerdote, ele não reconhecia que Jesus era o Cristo. Mas o Senhor Jesus, ele como Filho de Deus, ele jamais poderia negar que ele era Filho de Deus. Mas como a religião judaica não reconheceu Jesus como o Cristo, então eles falaram que o Senhor blasfemou quando ele afirmou ser o Filho de Deus. E aí, a partir desse momento, o que eles fizeram? Naquele período, Jerusalém, toda Israel estava debaixo do domínio do Império Romano. Então, eles não poderiam, eles mesmos, condenar Jesus à morte e crucificá-lo. Eles precisariam primeiro levá-lo perante o representante do governo do Império Romano, que naquela época era Pilatos, governador. E aí eles o levaram, o que está em Mateus 27, do versículo 11 a 26. A gente não vai ler todos esses versículos, mas o importante aqui, ele, perante aquela situação, ele via que Jesus não tinha pecado nenhum, ele não tinha nenhuma falta, nada que fosse passível de ser condenado à morte, ainda mais a morte de cruz, que era a morte mais humilhante e que era a morte para aqueles que cometiam os piores crimes. Porém, ele vendo toda aquela situação que as pessoas estavam amotinadas e por uma questão de apaziguar os ânimos, todo o povo, ele colocou o Senhor do lado de Barrabás, e até assim, para que houvesse uma oportunidade para que pudesse libertar, porém o povo escolheu que se libertasse Barrabás, e que o Senhor Jesus fosse crucificado. Então, perante aquela situação, Pilatos, ele lavou as suas mãos, porque ele via que Jesus ele era um justo, que estava sendo condenado à morte por causa da religião. E agora sim, a gente já, no segundo momento, a gente vai entrar aqui na questão da crucificação de Jesus. Também no capítulo 27 de Mateus, já no versículo 27 a 31. Essa primeira parte, do versículo 27 ao 31, mostra que o Senhor, vamos lá, está aqui, olha. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço. E, ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo, Salve, Rei dos Judeus! E, cuspindo nele, tomaram um caniço e deram-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Então, mostra toda a situação em que o Senhor estava sendo escarnecido, zombado, ele foi também chicoteado, o Senhor foi maltratado, bateram muito nele. Então, esse primeiro momento é um momento em que o Senhor estava sendo julgado pelos homens. E do 33 ao 44, que é o momento em que o Senhor foi crucificado, ele, no 33, fala, e chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não o quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si suas vestes, tirando a sorte. E no 37 fala, por cima da sua cabeça puseram escrita a acusação, este é Jesus, o Rei dos Judeus. Então, Jesus não tinha nenhuma acusação verdadeira, mas como eles inventaram algo para que o condenasse,
Então, até o que estava em cima da sua cabeça, que deveria ser o motivo da sua morte, era algo assim: este é Jesus, o rei dos judeus. Então, assim, isso para mostrar o nível da situação que foi levado para que o Senhor fosse crucificado. Porém, tudo isso está debaixo do plano de Deus, porque Deus já havia planejado que o seu filho fosse à cruz. Ele fosse à cruz por nós, para que ali na cruz ele derramasse o seu sangue precioso e ali na cruz ele pagasse o preço por nós, pecadores. Nós, como pecadores, é que deveríamos ser crucificados. Nós é que deveríamos pagar com a nossa própria vida o salário do pecado, que é a morte. Porém, Cristo foi em nosso lugar. Então, esse é a preciosidade da gente ver do que o Senhor fez por nós. E ele, embora não tivesse nenhum pecado, durante todo o momento que o Senhor esteve em Jerusalém, até o momento em que ele foi julgado pelos homens, nenhum pecado se achou no Senhor. Nenhuma acusação, nada que fosse passível de morte. Porém, ainda assim o Senhor ele foi levado à cruz. Por quê? Porque Deus tinha um plano. E aí, nessa primeira parte, nas primeiras 3 horas em que o Senhor foi à cruz, ele foi julgado pelos homens. Mas nas últimas 3 horas, ali, o Senhor Jesus foi julgado pelo Pai. E isso é algo muito sério, porque Deus é santo. Então, Deus se retirou para que sobre Cristo fosse levado todos os nossos pecados. Cristo, quando ele foi crucificado, ele levou na cruz todas as coisas negativas do universo: pecado, nosso velho homem, Satanás, enfim, tudo que há de negativo, Cristo venceu ali na cruz. Então, aqui em Mateus 27, 45 a 56, tem um momento que o Senhor fala assim: ó Senhor Jesus, amém. Deixa eu ver aqui. Perdão, é isso mesmo. Versículo 46. Por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. E os outros, deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Então, aquelas 3 últimas horas foram o momento de maior sofrimento de Jesus na cruz, porque foi um momento em que ele não tinha a presença do Pai, porque ali, em Jesus, todas as coisas negativas do universo estavam sendo julgadas por Deus Pai. Então, isso é uma coisa assim, isso é algo assim, um pouco até complexo de explicar, mas desde a eternidade, Deus é triuno. Desde a eternidade passada, Deus e o Pai viviam em perfeita unidade, em perfeita harmonia. Um e o outro eram muito felizes com a companhia um do outro. Porém, por nossa causa, por causa do preço que havia de ser pago na cruz, naquele momento, foi o único momento na história em que houve a desconexão entre o pai e o filho, para que o filho pagasse esse preço por nós. Então, esse foi o maior sofrimento de Jesus, o fato de o pai tê-lo abandonado naquele momento. Mas o pai o abandonou para que ele fosse feito pecado em nosso lugar. E isso está em 2 Coríntios 5, 21. O apóstolo Paulo escreveu o seguinte: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, Cristo pagou o preço por nós. Aquela dívida que constava contra nós, Cristo pagou na cruz. Aleluia. E por isso, o véu do santuário foi rasgado de alto a baixo.
esse véu, no tabernáculo, ele fazia a separação entre o santo lugar e o santo dos santos. O santo dos santos é o lugar mais íntimo. Esse lugar era o lugar onde ficava a Arca da Aliança. Então, somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez ao ano, e levando consigo o sangue de um cordeiro para a remissão de pecados que se fazia por ele e pelo povo. Porém, quando o Senhor morreu na cruz e o véu do santuário foi rasgado de alto a baixo, isso significa que foi aberto o caminho ao Santo dos Santos. Ou seja, o Senhor, ele abriu para nós um novo e vivo caminho que nos dá acesso ao Pai. Antes, se não fosse a obra de Cristo, nós não teríamos chance alguma de ter acesso a Deus. Mas como Jesus pagou esse preço por nós na cruz, derramando o seu sangue precioso, ele, como o Cordeiro Pascal, sem qualquer pecado, sem nenhuma mancha, ele, o Cordeiro perfeito, ele sim foi a oferta perfeita para Deus, para que pagasse esse preço por nós, e por isso o véu do santuário foi rasgado. Por isso, hoje, nós podemos ter acesso a Deus. E um outro detalhe também da crucificação de Jesus, aí, esse está em João, capítulo 19, como João ele sempre permaneceu perto, junto à cruz, então ele pôde reparar algo que nenhum dos outros discípulos haviam visto. João 19, 33 a 34 fala assim, chegando-se a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. O único dos evangelhos que registra que do lado do Senhor saiu sangue e água é João. É o evangelho de João, porque João estava perto. E aí ele conseguiu ver que fluiu do lado do Senhor sangue, mas também fluiu água. Esse sangue é para a remissão dos nossos pecados. E a água para a nossa regeneração, para nos dar vida. Então, isso é Então, nós falamos aqui, né, com respeito à crucificação. A questão da crucificação, por um lado, é claro que todo o sofrimento do Senhor, tudo que ele passou, isso muitas vezes nos comove, né, nos traz aquele sentimento de perceber assim, como que o Senhor sofreu por nossa causa, o preço que o Senhor pagou, tudo que ele viveu e ainda, por fim, teve uma morte tão humilhante, uma morte que a gente sabe que ele não merecia, mas que ele passou por isso por amor a nós. Porém, o Senhor, ele, como a gente já havia lido em Mateus 16, 21, ele sabia que ele iria passar por essa morte, mas ele não permaneceria na morte, ele iria ressuscitar no terceiro dia. E isso agora, nós vamos ler aqui João 20, João 19, porque o livro de João, como João estava sempre perto, né? Então ele sempre traz uns detalhes a mais que muitas vezes outros evangelhos não trazem. Então, João capítulo 20, ele tem um detalhe que os outros evangelhos deixou passar um pouco despercebido. João 20, de 1 a 18, fala assim, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então, ela foi, né, quando ela viu que a pedra estava... Isso aqui, detalhe, no primeiro dia da semana, ou seja, o Senhor ele foi crucificado na sexta-feira, então ele ressuscitou logo no início do primeiro dia da semana, logo no início de domingo. E aí, quando ela chegou, então ela encerrou o dia de sábado, ela já foi ao sepulcro. E ali, quando ela chegou, a pedra já estava revolvida. Ou seja, o Senhor já havia ressuscitado. E aí ela foi ter com os discípulos para falar com eles. E aí Pedro e João, eles foram correndo até o sepulcro. E chegando lá, eles não viram o corpo do Senhor também. Então fala assim,
Versículo 6. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas debaixo num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura. Era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Então, o detalhe que eu quero chamar a atenção aqui é, quando eles chegaram lá, Pedro e João viram que o sepulcro estava vazio, eles voltaram para casa. Mas teve alguém que permaneceu. Foi Maria Madalena. Agora falando no versículo 11. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Aí, porque ela estava lá chorando, o Senhor ele teve que se revelar a ela. E viu dois anjos vestidos de branco, sentados, onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram meu Senhor, e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás, e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Vou parar por aqui, daqui a pouco eu vou continuar esse versículo. Só para falar. O Senhor, ele teve que aparecer para Maria antes que ele subisse ao Pai na ressurreição, porque ela estava lá chorando. Ou seja, ela tinha um coração que queria naquele momento, como ela pensava que o Senhor estava morto, ela queria pegar o corpo do Senhor e que fosse enterrar em outro lugar. Mas aí o Senhor, vendo o desespero dela, o Senhor apareceu para ela. Ó Senhor Jesus. Então, e aí, o outro detalhe desse versículo 17, aí o Senhor já fala assim, na segunda: vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Até esse momento, quando o Senhor se referia aos discípulos, ele sempre falava discípulos. Mas a partir desse momento, ele não falou mais discípulos, ele falou irmãos. Subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Porque o Senhor morreu na cruz e ressuscitou, ele se tornou o Espírito que dá a vida. E na ressurreição de Cristo, nós que cremos no Senhor também nos tornamos filhos de Deus. Isso é o fato maravilhoso dessa obra de ressurreição. Por isso que quando a gente toca na experiência da cruz de Cristo, nós temos que tocar no aspecto da morte para a remissão dos nossos pecados. Mas nós não podemos parar nessa experiência. Nós também temos que tocar no aspecto da ressurreição, porque é nessa obra de ressurreição é que nós também fomos ressuscitados, ou seja, morremos para o pecado, mas nascemos para Deus, recebemos a vida de Deus. Então, a obra de Deus, ela é uma obra completa. Ela, por um lado, crucifica o nosso velho homem, mas, por outro lado, nos dá a vida de Deus, essa nova vida, uma vida ressurreta. Então, agora, nós, como filhos de Deus, o Senhor é o nosso irmão mais velho. Aleluia. E aí, o versículo que eu coloquei assim, foi de Hebreus 2:11, que fala: pois tanto que santifica, como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Então, o Senhor, ele não tem vergonha de nós. Se nós não negamos o nome do Senhor, se nós declaramos que Jesus é o nosso Senhor, pode ter certeza, o Senhor também não se envergonha de nos chamar de irmãos, porque ele pagou esse preço para que nós hoje pudéssemos ser seus irmãos. Ele pagou esse preço na cruz e ele ressuscitou por isso, para que nós hoje também tivéssemos esse privilégio
de ser feitos filhos de Deus. Não fosse a obra de Cristo, de morrer e ressuscitar, nós não teríamos chance alguma de ser filhos de Deus. Então, na ressurreição, Cristo liberou a vida de Deus que estava nele mesmo, para que, ao recebermos essa vida, nós nos tornássemos também filhos de Deus. Esses muitos filhos de Deus agora formam a igreja. Ou seja, então, quando a gente crê no Senhor, a gente recebe a vida de Deus, então a gente automaticamente a gente é introduzido numa nova família, a igreja, que é a casa do Deus vivo, coluna e base da verdade. E agora, na igreja, o alvo de Deus é a sua edificação. Então, por isso que quando o Senhor apareceu aos discípulos, em João 20, 22, fala assim, então, depois que o Senhor ressuscitou, ele apareceu para Maria Madalena, num momento rápido ali, mas ele ainda subiu ao Pai. Mas depois de subir ao Pai, ele voltou e encontrou com os discípulos. E aí, no capítulo 20 de João, versículo 21, fala. Vamos ler do versículo 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Então o Senhor soprou sobre nós o Espírito. Esse é o Espírito da vida. Então, como eu falei, quando Cristo morreu e ressuscitou, essa obra de morte e ressurreição foi para que nós também, ao crer nele, fôssemos feitos filhos de Deus, ou seja, nós fomos introduzidos nessa nova família que é a igreja, e o objetivo do Senhor não para só na questão de gerar a igreja, mas o alvo do Senhor é que a igreja seja edificada. Então, recebemos o perdão dos pecados, recebemos a vida de Deus e temos o Espírito, que é quem faz a obra. Tudo isso visa a edificação da igreja. E aí eu queria finalizar colocando aqui para os irmãos esse hino. Eu achei a letra desse hino muito, muito rica. Nós escutamos, inclusive, ontem na nossa reunião da igreja, o hino, no nosso hinário, é o 219, o título dele é Identificados com sua morte e ressurreição. Aí eu quero só proclamar para os irmãos a letra desse hino, fala assim: para o mundo o pecado, e o ego estou na cruz. Docemente adentra a vida, ressurreta de Jesus, conformada à sua morte, partilhando o seu sofrer, o caminho do Calvário, vou com Cristo percorrer. Ó meu Salvador por mim, ao Calvário foste aqui, hoje ajuda-me também a andar contigo ali. Então, qual o viver que nós temos tido hoje, né? É um viver de fazer a nossa própria vontade? É um viver de seguir o curso desse mundo? Ou é um viver de buscar a vontade de Deus? Porque o viver do Senhor sempre foi de buscar fazer a vontade do Pai. Então, o coração do Senhor é que nós também hoje, como filhos de Deus, sejamos fiéis à vontade do Pai. O preço que o Senhor pagou na cruz foi para que não só nos tornássemos filhos de Deus, mas que hoje, como filhos de Deus, nós sejamos esses que fazem a vontade do Pai, aqueles com quem Deus pode contar nessa terra. Enquanto Jesus viveu nessa terra, ele foi fiel 100% à vontade do Pai. E hoje, e nós, como filhos de Deus, será que podemos dizer que nós somos fiéis 100% à vontade de Deus? Não é árdua essa morte, nem penoso tal sofrer. Se a vida assim gerada, passo então a conhecer. Hoje o Cristo ressurreto, com poder habita em mim. O caminho do Calvário, ando alegre até o fim. Naquele momento ali no Getsemane, o Senhor ele foi tomado de grande pavor, de grande
de muita angústia, mas o Senhor ele não recuou, porque ele sabia o que era a vontade do Pai. Por isso o Senhor falou: todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Então, isso nos leva a refletir se na nossa vida a gente impõe a nossa vontade para Deus, ou se a gente abre mão da nossa própria vontade para que Deus cumpra a vontade dele em nossa vida. Com a morte surge a vida, com o sofrer ao reinar. Só assim a recompensa pode o vencedor ganhar. Ó manhã tão almejada, quando o mestre enfim disser: tu comigo ao Calvário, caminhaste em teu viver. Como o Senhor Jesus, ele foi fiel ao propósito de Deus até o fim, então ele foi ressuscitado ao terceiro dia. E ele foi glorificado. O Senhor, ele foi elevado à destra do Pai. Ali ele foi glorificado nos céus. Então hoje, se nós também tivermos essa experiência de tomar a cruz em nosso viver, de andar com Cristo no Calvário, então pode ter certeza que também na vinda do Senhor nós seremos glorificados. Nós receberemos um corpo de glória, seremos transformados, né, em um corpo de glória, e poderemos reinar com Cristo nos 1000 anos. Então esse é o alvo do Senhor. O Senhor ele pagou todo esse preço para que hoje não só fôssemos filhos de Deus, e como filhos de Deus sejamos esses que fazem a vontade do Pai, esses que cooperam na edificação da igreja e que por fim reinarão com Cristo durante o reino milenar. Bom, então era isso. Amém. Obrigado. Bem, Bruno. Maravilha, muito rico compartilhar, né? Amém. Deixa eu fechar Como de costume, a tela para vocês. Isso. como de costume, a gente sempre abre aqui para um compartilhar, né? Os irmãos que quiserem compartilhar, fazer pergunta, né? Temos aqui 10 minutinhos ainda no nosso tempo para isso daí, né? Eu já vou fazer uma pergunta inicial só para mexer o caldeirão aqui. O Bruno, de uma maneira prática, como que a morte de Cristo pode me dar vida, né? Eu, por exemplo, se eu sou uma pessoa que tenho vícios, que tenho problemas com pecado, né? Cristo pode me dar vida? Daniel, com certeza, sim. E o Senhor, quando ele morreu na cruz, ele levou ali todos os pecados. Então, não é pecados leves, só aqueles... não, ele levou na cruz, o Senhor pagou o preço. Todo o registro de pecado que constava contra nós, o Senhor, ele pagou ali na cruz. Então, ao crer no Senhor, quando nós invocamos o Senhor, ó Senhor Jesus, no nosso quando a gente crê, recebendo o Senhor Jesus em nosso espírito, então a vida de Deus, ela entra em nós. Essa vida é uma vida de ressurreição. Essa vida, a partir desse momento, ela vai trabalhar em nós. Todas essas características do nosso velho homem sejam eliminadas. O Senhor quer transformar a nossa vida, nos levar a ser filhos que fazem a vontade do Pai. Ou seja, abandonar essas coisas, abandonar as práticas do passado, abandonar as práticas do pecado e ter um viver de seguir a Cristo. Um viver que é um viver de tomar a cruz. Não vou dizer que não é que vai ser um viver de sombra e água fresca. Viver que nos levará ao reino, a reinar com Cristo. Hoje nós podemos reinar com Cristo em vida se nós buscarmos fazer a vontade de Deus. Então, sim, o Senhor pagou esse preço, independente do pecado. O preço foi pago. Basta aplicar o sangue precioso de Cristo. Amém. Algum irmão quer fazer alguma pergunta? Aliás, eu quero dar boa noite também. Entrou vários irmãos aqui, durante a irmã Lília, né? Sejam bem-vinda.
Quem mais que entrou? Roque, né, irmão? Roque. Amém. Amém, irmãos? Amém. Roque, quer fazer alguma pergunta, Roque? Não, não quero fazer pergunta, não. Foi bom. Foi um grupo. Marcelão, parece que está aí. Também Quem? quer falar alguma coisa, Marcelo? Sei que essa palavra sobre morte e ressurreição, ela é muito importante, não só para quem está ouvindo, mas também para nós. E nós sabemos que foi uma morte, podemos dizer, uma morte que trouxe a salvação, né? Como o Bruno aplicou aí nesse estudo. Então, por mais que sejamos pecadores, errantes, mas uma coisa é garantida: a nossa salvação foi garantida através dessa morte, né? Então foi assim foi muito importante essa mensagem de hoje, principalmente para mim, para aqueles que creem e para aqueles também que não creem ou que vão crer, é que uma coisa é certa: essa morte, ela nos dá vida e nos dá salvação. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Não, então eu vou soltar mais uma pergunta aí para você. Beleza. Tem duas perguntas interessantes. Uma, você já até falou na mensagem, mas eu gostaria de reforçar ela. Nós, afinal, somos filhos de Deus ou somos irmãos de... Como é que é essa história de ser irmão de Deus, de Cristo, e ser filho de Deus? Como é que é isso? Como isso pode ser? É interessante isso, boa pergunta. Porque Deus é triuno. Então, na verdade, o Pai, o Filho e o Espírito é um só. Porém, no cumprimento da economia de Deus, do plano de Deus, então o Senhor, ele é Deus, ele também, como o Filho, né, Jesus, ele veio, teve um viver humano, em que ele cumpriu a vontade do Pai e foi até a morte de cruz. Então, ele ressuscitou. E ali, ao ressuscitar, ele se tornou o Espírito que dá a vida. Então, essa questão, por que nós somos filhos de Deus? Porque o Filho, Jesus, ele morreu na cruz e ressuscitou e liberou a vida de Deus para nós, através do seu Espírito. Então, quando cremos no Senhor Jesus, nós recebemos a vida de Deus. Então, por um lado, pode parecer assim, como que fala? É complexo, né? Pode parecer conflitante, mas tudo, na verdade, mostra o seguinte: somos, sim, filhos de Deus, somos, por um lado, irmãos de Jesus, mas nós sempre temos que lembrar que o Pai, o Filho e o Espírito são um só. Esse aspecto do Deus triuno, ele diz respeito ao plano de Deus, ao cumprimento da vontade de Deus. Então, por isso que no tempo e no espaço, em algum momento da história, Deus se fez homem, se tornando Jesus, que é o Filho de Deus, e esse sim, que morreu, ressuscitou, para que hoje nós também pudéssemos ser chamados de filhos de Deus e irmãos de Cristo. Não sei se é claro, Daniel. Se tiver mais algum aspecto, alguma coisa para melhorar na resposta, pode perguntar de novo. Eu acho bastante interessante, né? Isso, né, o Bruno, que por conta da crucificação de Jesus, agora nós podemos ser chamados de irmãos de Jesus, né? Muitas vezes a gente não sabe, né, a honra que é você pela fé, né? Sim. Pela fé, basta você apenas crer, né, em Jesus. E, como você bem disse, ele se tornou o Espírito, né? Sim. Então, quando você usa sua fé, esse Espírito de Deus, agora que estava lá fora, né? Ele entra para dentro de você e agora você se torna filho de Deus, né? Filho de Deus, isso. É muito rico. Mas ainda tem uma pergunta interessante. Jesus tornou Espírito, certo? Sim. Tornou Espírito. Mas o corpo dele está onde? Bom,
O corpo de carne, né? Porque, ué, o que aconteceu com o corpo de carne de Jesus? Então, quando ele ressuscitou, se a gente até observar na palavra, naquela experiência de Maria Madalena, ela não Uhum, conheceu o Senhor Jesus logo de cara, uhum. porque ele havia recebido um corpo transfigurado, um corpo de ressurreição. Então, e até também tem uma outra passagem em Mateus que fala de 2 discípulos que estavam indo no caminho de Emaús. O Senhor também começou a andar do lado deles e no caminho, né, eles foram conversando e o Senhor falando para ele de toda a Escritura, eles também não reconheceram o Senhor. E aí só quando o Senhor partiu o pão na casa de um deles, é que aí abriu-se os olhos deles e eles puderam reconhecer que era o Senhor. Então, em vários momentos, depois da ressurreição do Senhor Jesus, até quando ele apareceu para os discípulos estavam todos trancados dentro de uma casa, né? E aí o Senhor apareceu no meio deles, e ali o Senhor mostrou para eles a marca onde, né, na crucificação, também o lado que havia sido ferido, mas tudo isso a gente vê que já era um corpo de glória, um corpo ressurreto. Então, esse é um corpo que, na verdade, Daniel, embora o Senhor, em determinados momentos, ele aparecesse, né, se tornasse algo concreto, que pudesse ser apalpado, visto, mas também, em outros momentos, ele se tornava invisível para os discípulos, que aí já não poderiam vê-lo mais. Até tem um momento no final salvo engano, de João também, em que o Senhor ele ascende aos céus, que é a sua ascensão visível. Então, que é o momento em que ele já não mais aparece visivelmente para os discípulos, a partir daquele momento. Então, assim, é um corpo esse é um corpo ressurreto, é um corpo de glória, é um corpo que o Senhor, em determinados momentos, apareceu, se mostrou de maneira concreta para os discípulos, mas depois, em determinado momento, o Senhor não mais apareceu dessa maneira para os discípulos. Então, sendo que hoje, a forma em que nós podemos contatar ao Senhor é unicamente pelo Espírito. E, detalhe, todos nós receberemos esse corpo de glória quando o Senhor voltar. Então, nós também, pela fé, nós receberemos esse corpo de ressurreição. Esse corpo que hoje a gente tem é um corpo carregado do pecado, é um corpo que ainda está sujeito à lei da gravidade e também sujeito à lei do pecado e da morte. Mas nós, pela fé, vamos receber um corpo de glória, um corpo que não vai estar mais sujeito à lei da gravidade e nem à lei do pecado e da morte. Não vai ter mais dor de dente, Não, de isso aí já cabeça. vai passar. Olha, ô Brunão, tem um hino que eu acho muito também rico. Você trouxe um hino, eu vou trazer o outro, o hino Legal. 63. Ele fala assim: hoje há no céu um homem que de tudo é Senhor, que ganhou de Deus a glória, é Jesus, o Salvador. Hoje há no céu um homem como nós. Claro, o corpo do Senhor é um corpo de glória, né? Mas ele foi o primogênito, né? Por isso que nós somos irmãos do Senhor, né? Ele foi ali primeiro quem adentrou o céu como homem, Amém. né? E abriu caminho para nós, e como você mesmo disse, um dia também nós estaremos com ele em glória, né? Amém. Nesse corpo de glória. Maravilha, né? Isso é Até uma foi promessa bom você ter muito falado rica. sobre essa questão dele ser o primogênito, porque naquela passagem Maria estava chorando, o Senhor só apareceu para ela porque ela estava chorando. Ela estava desesperada. Porque naquele momento, o primeiro que havia de desfrutar da ressurreição de Cristo era o próprio Pai. Uhum. O Senhor fala: vou para meu Deus e para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus, subo, né? Subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Ou seja, a primazia era de Deus.
para desfrutar das primícias, como que o Senhor sendo aquele primeiro fruto. Então, era para desfrute de Deus. Só depois é que o Senhor, depois que ele ascendeu aos céus e foi à presença do Pai, é que o Senhor retornou e aí sim ele apareceu aos discípulos. Ah, maravilha, Brunão. Olha, devido ao horário, já extrapolamos, né? Já são 9h02. Eu acho que nós vamos encerrar. Se você puder fazer uma oração final, eu também pediria para os irmãos não saírem logo após a oração, porque nós vamos fazer a nossa foto para registrar este momento, tá bem? Ô, Daniel, será que a Maria Lopes tem alguma pergunta? Tem uma mãozinha. Eu acho que ela está dando amém. Amén, hermanos, me escuchan, sí. Sim, sim. Yo quería, hermano Bruno, preguntar, bueno, yo he tenido experiencia de que gente no creyente pregunta cómo el Señor Jesucristo fue crucificado por los pecados de la humanidad cuando él era un hombre, bueno, lo que ellos dicen, era un hombre común y corriente, ¿por qué tuvo que dar su vida en la cruz? ¿Por qué? Si ustedes dicen que el Señor Jesucristo es perfecto y fue enviado por el Padre, ¿cómo es que se explica de que un hombre perfecto sea crucificado? Muito bom, muito bom. Ótima pergunta. Bom, no Antigo Testamento, quando era feita a oferta, né, em remissão dos pecados, então, vamos pegar, eles pegavam um novilho, né, ali no Antigo Testamento e fazia toda uma preparação. Aquele novilho, ele tinha que ser um novilho perfeito, sem nenhuma mancha, sem nenhum defeito, e aquele novilho, ele era sacrificado e ali colocado sobre o altar o altar do holocausto, e aquela carne do novilho, né, aquela fumaça, ela chegava a Deus, e o sangue do novilho, ele era aspergido para a remissão dos pecados. Então, mostra o seguinte: quem deveria morrer era o pecador. Mas cada um de nós, como pecadores, fôssemos pagar por esse preço, então todos nós deveríamos morrer. Porém, o que Deus fez? No Antigo Testamento, para substituir os pecadores, Deus aceitava como oferta novilhos que fossem perfeitos, sem nenhuma mancha. Então, aqueles novilhos, ou cordeiros, enfim, tinha outros animais que poderiam ser sacrificados, mas vamos ficar no exemplo do novilho. Então, aquele novilho, ele substituía o pecador. Então, isso mostra a longanimidade de Deus, a bondade de Deus, porque Deus, ele deu a oportunidade para que o pecador mesmo não morresse, que um outro animal o substituísse. Deus fez por nós quando ele colocou ali na cruz o seu próprio filho, que não tinha pecado nenhum, não tinha nada, nenhuma falta, mas ele era aquele sacrifício perfeito, aquela oferta perfeita para Deus, que nos substituiu. Então, a morte de Cristo na cruz, ela foi em substituição todos os pecadores. Todos nós, cada um, deveria pagar por seu preço, com sua própria vida, morrer pelos seus pecados. E o Cristo, o Filho de Deus, pagou esse preço por nós. Então, isso mostra o coração longânimo de Deus, um coração de amor e de misericórdia, em que ele deu o seu próprio filho, ele ofereceu o seu próprio filho para que o seu filho unigênito, o unigênito fala que é o único filho, ele pagasse por esse preço, morrendo por nós na cruz. E aí ele ressuscitou, porque ele foi aprovado, 100% aprovado pelo Pai.
E aí ele não ia permanecer na morte. Ele ressuscitou. E aí, no que ele ressuscitou, ele se tornou esse Espírito que dá a vida. E agora, ele já não era mais o Filho unigênito. Agora ele era o Filho primogênito, o primeiro. Porque todos nós também fomos redimidos com a morte dele na cruz e recebemos a vida de Deus na sua ressurreição. Então, nós também nos tornamos filhos de Deus. Então, essa substituição de Cristo, ter tomado o nosso lugar, isso mostra o tamanho do amor de Deus, o tamanho da longanimidade de Deus por nós. Que Deus, ele permitiu que o seu próprio Filho, sem pecado, nos substituísse ali naquela morte. Ficou claro, Maria Lopes? Olha, tá rendendo hoje, já ultrapassamos o horário, mas graças ao Senhor, né? Tá muito desfrutável, né? Vontade da gente continuar aqui. Mas vamos deixar agora, né, um pouquinho para a segunda que vem, né? São todos convidados. Nós vamos ter novamente um estudo bíblico. Estamos ainda definindo o tema, né? Durante a semana eu vou passar para os irmãos aqui, mas com certeza vai ser muito desfrutado. Eu penso que o Bruno, né, podia fazer uma oração, abençoar cada família, cada lar aqui representado, e na sequência nós vamos tirar nossa foto, amém? Maravilha. Ó Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor, como esse Cordeiro Pascal, o Senhor foi imolado por nós na cruz, derramando o seu sangue precioso. Senhor, esse sangue que nos lava e nos purifica de todo pecado. Ó Senhor Jesus, mas o Senhor não ficou na morte. Ó, graças a Deus, o Senhor ressuscitou no terceiro dia, se tornando o Espírito que dá vida. Senhor, por isso invocamos o teu nome nessa noite. Senhor, e te convidamos para que o Senhor possa entrar nos nossos corações, Senhor, possa entrar em nossas casas, nos trazendo sua vida, sua bênção, salvação. Senhor, abençoa cada um dos irmãos, cada um dos que aqui nessa noite estão presentes, participando conosco desse estudo bíblico. Guarda cada um durante a semana, conceda sua bênção, Senhor, conceda sua graça, sua salvação. Obrigado pelos convidados. Continua, Senhor, os fortalecendo em seu espírito, suprindo-os com sua vida, essa vida que vence. Senhor Jesus, amém. Amém, amados irmãos. Olha, um último aviso, eu vou compartilhar um link aqui, é um link do WhatsApp. Quem quiser participar do nosso grupo, do estudo bíblico, né, e receber os links, também pode acessar diretamente, clicando nesse link, você vai ser redirecionado para o grupo do WhatsApp, tá bem? Eu também vou colocar esse vídeo no YouTube, né, e juntamente com este link para quem estiver assistindo esse vídeo, possa fazer parte. Lembrando que toda segunda-feira, às 20 horas, nós fazemos esse estudo bíblico, amém? Então, irmãos, se os irmãos quiserem e puderem abrir as suas câmeras, nós vamos registrar este momento, né? Então, amém, amém, Lília, Marcos. Então, vou aqui registrar no 3, 2, 1. Amém. Peraí, não foi, peraí. Agora sim. Amém. Amém, amados irmãos. Então, olha, um fortíssimo abraço a todos. Lembrando que quarta-feira temos reunião de oração, quem quiser participar da nossa reunião de oração. Sábado sempre tem a reunião das irmãs e domingo a nossa reunião da ceia do Senhor, são todos convidados, tá bem? Um grande abraço, Jesus é o nosso Senhor. Obrigado, amém. Boa semana, irmãos, aleluia. Amém. Eu acho que